A mais profunda e verdadeira paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã. Receba esta saudação não apenas como um mero cumprimento, mas como uma oração inicial. Uma bênção que viaja através desta tela e encontra o seu coração exatamente onde ele está agora, neste exato instante. Se você chegou até aqui, neste momento, saiba com toda a certeza da sua alma que não foi um algoritmo que te trouxe, não foi uma simples recomendação ao acaso. Foi o Espírito Santo de Deus que guiou os seus passos, que sussurrou ao seu espírito e te conduziu a este refúgio de fé. Ele sabe o seu nome, conhece a sua história e preparou este encontro para que você possa beber de uma água viva, uma palavra que tem o poder de mudar a sua trajetória a partir de hoje. Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido, pois você está em um lugar seguro, um ambiente de milagres onde o céu toca a terra. Permita que a tranquilidade do céu inunde o seu ambiente, que toda a ansiedade e o peso do dia comecem a se dissipar como a névoa da manhã diante do sol. Quero que você respire fundo, solte o ar lentamente e, neste ato, entregue a Deus cada preocupação que tentou roubar a sua paz até este momento. Este não é apenas mais um vídeo, este é um altar de oração, um ponto de encontro entre a sua necessidade e o poder ilimitado de Deus. Eu não sei qual era a sua condição, um minuto antes de você chegar aqui, mas eu creio profeticamente que ao final desta oração, a sua perspectiva, a sua força e a sua esperança serão completamente restauradas. Deus tem uma palavra específica, direcionada como uma flecha de amor ao alvo da sua dor, e Ele anseia por compartilhá-la com você. Então, prepare o seu coração, pois o Pai está presente. Antes de mergulharmos na profundidade da palavra que Deus colocou em meu coração para você, eu quero, com muito carinho e gratidão, honrar e abençoar algumas vidas preciosas que estiveram conosco, que comentaram e compartilharam sua fé em nosso último encontro. É uma alegria imensa poder ler os seus nomes e sentir a força da nossa comunhão. Cada comentário é como um tijolo na construção deste ministério, uma semente de fé que fortalece não apenas a mim, mas a todos que leem e são tocados. É a prova viva de que não estamos sozinhos, mas sim conectados por um mesmo espírito e um mesmo propósito. Por isso, quero dedicar um momento especial para derramar uma bênção sobre alguns desses corações que tanto nos abençoaram com sua participação, reconhecendo a importância de cada um nesta nossa jornada de fé. Neste momento, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a vida de Maria da Graça. Minha irmã, que a graça do Senhor, refletida em seu próprio nome, seja superabundante em sua casa, em sua família e em todas as áreas da sua vida. Que as portas que estavam fechadas se abram com o toque suave do Espírito Santo. E que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que toda a ansiedade se transforme em confiança e que cada lágrima que você derramou seja transformada em um testemunho de vitória. Receba o abraço do Pai, que te sustenta e te fortalece para prosseguir na jornada que Ele preparou para você. Que a sua fé seja renovada e a sua esperança se torne inabalável, sabendo que o Deus que te guarda não dorme e já preparou o seu milagre. Agora, eu quero estender minhas mãos em oração pela vida do meu irmão João Carlos. Meu amigo, que o Senhor abençoe o trabalho das suas mãos, que cada projeto, cada esforço, cada semente que você tem lançado na terra da sua vida profissional e pessoal prospere abundantemente. Que Deus te conceda sabedoria estratégica, discernimento para tomar as melhores decisões e vigor para executar cada tarefa com excelência. Que as finanças da sua casa sejam estabilizadas pelo poder da provisão divina e que você veja a fidelidade de Deus se manifestar de maneira extraordinária em seus recursos. Que nenhuma ferramenta preparada contra você prospere e que a unção do sucesso, segundo a vontade de Deus, esteja sobre os seus ombros. Que o seu nome seja lembrado para a honra e que as pessoas
pessoas vejam em sua vida o reflexo da bondade do nosso Deus. Elevo também a minha voz para abençoar a vida da nossa querida irmã Ana Lúcia. Minha irmã, que o bálsamo de Gileade, o consolo do Espírito Santo venha sobre o seu coração neste exato momento. Se há alguma ferida, alguma tristeza ou alguma memória dolorosa que tem pesado sobre a sua alma, receba agora a cura e a libertação em nome de Jesus. Que o Senhor restaure a sua alegria, aquela alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota da certeza da salvação e do amor incondicional do Pai. Que a sua casa seja um lugar de paz, de harmonia e de risos. Que seus relacionamentos sejam restaurados e que você se sinta amada, valorizada e fortalecibilizada pela presença constante de Deus ao seu lado. Que a sua sensibilidade espiritual se aguce e que você ouça a voz do Senhor com clareza. Neste instante de fé, quero declarar uma bênção poderosa sobre a vida do meu irmão Carlos Alberto. Meu irmão, que os caminhos que se apresentam diante de você sejam aplainados pelo Senhor. Se você se encontra em uma encruzilhada, sem saber qual direção tomar, que a luz de Cristo ilumine a sua mente e o seu coração, trazendo clareza, propósito e direção divina. Que o Senhor desfaça toda a confusão e todo o laço do inimigo que tenta te paralisar. Que você caminhe com a segurança e a ousadia de quem sabe que é guiado por Deus. Que a força de Sansão e a sabedoria de Salomão sejam derramadas sobre você para enfrentar e vencer cada desafio que se levantar. Receba um novo ânimo, uma nova disposição e a certeza de que cada passo seu está sendo ordenado pelo Senhor dos Exércitos. E com o mesmo fervor, abençoo a vida da nossa amada irmã Raquel Pereira. Raquel, que o renovo do Espírito Santo desça sobre você como uma chuva serôdia, trazendo vida nova a todas as áreas que se encontram secas ou desgastadas. Que a sua força espiritual seja multiplicada, que o seu relacionamento com Deus se aprofunde de uma maneira que você jamais experimentou. Que você seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Que a sua vida seja um testemunho vivo do poder restaurador de Cristo. Que o cansaço físico e emocional dê lugar a uma vitalidade sobrenatural. E que você se levante a cada manhã com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que o melhor de Deus ainda está por vir para a sua vida. Esses nomes representam uma multidão de corações que estão conectados conosco agora. E assim como eu abençoei a Maria, o João, a Ana, o Carlos e a Raquel, eu sinto o desejo de Deus de abençoar você de forma pessoal e direta na nossa próxima oração. Por isso, eu te faço um convite de fé. Vá agora nos comentários e escreva o seu nome. Não o faça apenas como um ato mecânico, mas como uma declaração profética, como se estivesse dizendo: Senhor, eu estou aqui. Eu apresento a minha vida neste altar e me coloco à disposição para receber a tua bênção. Cada nome escrito é uma semente de fé que se une a esta corrente de oração. E eu quero ter a honra de interceder por você nominalmente em nosso próximo encontro. Ao escrever o seu nome, você não está apenas deixando um comentário. Você está ativando um princípio espiritual poderoso. Você está se posicionando, se identificando como alguém que crê no poder da oração e na comunhão dos santos. Você está dando um passo de fé que quebra o isolamento e te insere nesta grande família espiritual que se apoia e se fortalece mutuamente. Satanás quer que você sofra em silêncio, que se sinta sozinho e esquecido. Mas quando você escreve o seu nome, você está declarando em voz alta: eu não estou sozinho, faço parte de um corpo, de um exército de fé e o meu Deus me vê. Então, não hesite, faça isso agora. E sinta o poder que há em se posicionar para receber o milagre que Deus tem reservado para você. Esta é a nossa forma de construir um altar virtual, onde cada nome se torna uma pedra viva, um testemunho de fé que edifica e encoraja todos os que chegam aqui. Quando você voltar e vir o seu nome sendo abençoado,
a sua fé será fortalecida de uma maneira extraordinária, e outros, ao verem o seu nome, também serão incentivados a crer. É um ciclo de bênçãos, uma rede de intercessão que se espalha e alcança vidas que nem imaginamos. Portanto, participe deste movimento de fé. Deixe o seu nome nos comentários e prepare-se para ser o próximo a receber uma palavra profética e uma bênção direcionada em nosso próximo tempo de oração. Eu estarei esperando com o coração aberto para clamar pela sua vida e pela sua causa. Agora, com o seu coração já aquecido por esta atmosfera de comunhão e acolhimento, eu peço que você se prepare para o que Deus está prestes a ministrar ao seu espírito. A palavra que eu vou compartilhar não é uma palavra comum, é uma chave, um código divino para destravar o seu entendimento sobre uma das áreas que mais tem trazido dor e questionamentos ao povo de Deus, a vida financeira. Se você tem se perguntado onde Deus está em meio às suas lutas com as contas, com a falta de recursos, com as portas que não se abrem, saiba que esta mensagem é a resposta do céu para a sua oração. É um bálsamo para a sua ferida, uma luz para a sua confusão. Respire fundo mais uma vez. Sinta a presença real e palpável do Espírito Santo preenchendo o lugar onde você está. Ele está aí, ao seu lado, pronto para tocar em feridas que talvez você nunca tenha tido coragem de expor para ninguém. Ele conhece a vergonha silenciosa, a ansiedade que aperta o peito na madrugada e o sentimento de frustração por lutar tanto e ver tão pouco resultado. E é exatamente sobre isso que ele quer conversar com você hoje. Não com um tom de acusação, mas com o abraço de um pai amoroso que quer revelar o propósito oculto por trás do seu deserto financeiro. Fique comigo. Não se distraia, pois o que você está prestes a ouvir pode ser o ponto de virada definitivo na sua história. Eu declaro, em nome de Jesus, que todo o ruído externo e interno agora se cala, que a sua mente seja cativa à vontade de Cristo e que o seu espírito se torne um terreno fértil para receber a semente da palavra de Deus. Que toda a incredulidade, toda a dúvida e todo o cinismo sejam quebrados agora. Que a sua fé seja ativada de uma forma sobrenatural para crer que Deus pode, sim, falar com você de forma íntima e transformadora, através de uma simples mensagem como esta. Prepare-se, pois o Pai vai começar a te revelar segredos profundos, vai começar a te mostrar o que acontece nos bastidores do mundo espiritual enquanto você enfrenta as suas batalhas aqui na Terra. Você está prestes a entender o porquê da sua luta. Agora, eu quero falar diretamente com a sua alma, com aquele lugar secreto onde você guarda as suas dores e os seus questionamentos mais profundos. Quero que saiba que eu vejo você. Eu vejo o seu amor por Deus, a sua dedicação, as suas horas de oração, os seus jejuns, a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, mesmo quando o que sobra é tão pouco. E eu vejo o paradoxo doloroso que você vive. A realidade de um coração que serve a Deus contra a realidade de uma conta bancária que insiste em permanecer no vermelho. Eu quero validar a sua dor. Essa luta não é uma invenção da sua cabeça. É real. É exaustiva, e eu sei que por muitas vezes ela te leva a se perguntar em silêncio: Deus, onde o Senhor está em meio a tudo isso? Eu sei o que é deitar a cabeça no travesseiro à noite e, em vez de descansar, começar a repassar mentalmente a lista de contas que estão para vencer. A conta de luz, o aluguel, a prestação do carro, a fatura do cartão de crédito. Cada uma delas parece um gigante se levantando contra você, zombando da sua fé. A ansiedade começa a crescer no peito, um aperto que sufoca e rouba o sono, enquanto a sua mente corre em busca de uma solução que parece nunca chegar. Você ora, você clama, você pede um milagre, mas o amanhecer chega e os problemas continuam ali, intactos, esperando por você. Esse ciclo de esperança e frustração é desgastante e eu quero que você saiba que Deus compreende a exaustão que isso tem causado em seu corpo e em sua alma. E o que dizer daquela vergonha sutil, mas profundamente dolorosa?
A vergonha de não poder proporcionar à sua família tudo o que você gostaria. A dor de ter que dizer não a um filho que pede algo simples. A humilhação de ter que pedir ajuda, de ter que se explicar para um credor, de se sentir diminuído diante de uma situação que parece totalmente fora do seu controle. Essa sensação de fracasso pode ser devastadora, especialmente para uma pessoa de fé, pois o inimigo vem com a sua acusação e sussurra em seus ouvidos que a sua situação é um reflexo da sua falta de fé ou de algum pecado oculto. Quero que você rejeite essa mentira agora. A sua dificuldade financeira não mede o tamanho do seu valor ou da sua espiritualidade. Eu sei como é difícil manter o louvor nos lábios quando o coração está pesado de preocupação. Você vai à igreja, levanta as mãos, canta sobre a bondade e a provisão de Deus, e cada palavra parece ecoar em um vazio dentro de você. Uma parte sua crê com todas as forças, mas a outra parte, a que lida com a dura realidade do dia a dia, está ferida e cética. Esse conflito interno entre o que você crê e o que você vive é uma das batalhas mais solitárias que um cristão pode enfrentar. As pessoas ao seu redor podem ver o seu sorriso, mas não imaginam o peso que você carrega, a luta silenciosa que você trava para não deixar a sua fé naufragar em meio à tempestade das dívidas. Quero falar sobre o cansaço espiritual, o cansaço de lutar, de profetizar, de declarar a vitória e no final do dia encontrar as mesmas portas fechadas. Chega um momento em que a sua própria voz parece vazia para você mesmo. Você se sente como um hipócrita, declarando uma prosperidade que você não vive. Essa exaustão é perigosa, pois ela abre a porta para a desesperança, para a ideia de que talvez seja melhor parar de lutar, parar de crer e simplesmente aceitar a derrota. Se você está nesse lugar de fadiga espiritual, eu vim aqui hoje como um mensageiro de Deus para te dizer: não desista. O seu cansaço não passou despercebido pelo Pai. Ele está vendo a sua perseverança e ela tem um valor inestimável aos olhos dele. E há também a dor da comparação, uma armadilha sutil em que muitos de nós caímos. Você olha para a vida de outras pessoas, talvez até mesmo pessoas que não parecem ter o mesmo compromisso com Deus que você, e as vê prosperando, conquistando, avançando, e a pergunta inevitável surge em seu coração: por que não eu, Senhor? O que estou fazendo de errado? Será que a minha oração não está chegando ao céu? Será que existe algo em mim que impede a tua bênção de fluir? Essa comparação gera um sentimento de injustiça e confusão, e pode até mesmo criar uma raiz de amargura em seu coração. Quero te libertar desse fardo. A jornada de cada um é única, e o tempo de Deus para a sua vida não é regido pelo tempo dos outros. Eu sei como esse silêncio de Deus na área financeira dói na alma. É diferente de outras áreas. Quando oramos por cura, sentimos um alívio. Quando oramos por paz, sentimos o consolo. Mas quando oramos por finanças, e a única resposta que recebemos é o som das contas chegando, o silêncio de Deus pode ser interpretado como rejeição, como abandono. Parece que Ele se importa com a nossa salvação, com a nossa santidade, mas não com o fato de que não temos o suficiente para pagar o aluguel. Essa sensação de ser esquecido por Deus, justamente na área da sua maior necessidade, é uma ferida profunda que precisa ser curada hoje, aqui e agora. A sua luta é nobre, mesmo que o mundo não a reconheça. A sua batalha para manter a integridade, para não se render a propostas ilícitas, para continuar sendo fiel no pouco, mesmo quando o pouco parece insignificante, tudo isso está sendo observado e anotado no céu. Você poderia ter tomado atalhos, poderia ter comprometido os seus valores, mas escolheu o caminho estreito, o caminho da honra e da dependência de Deus. E essa escolha, meu irmão, minha irmã, tem um peso de glória que você ainda não consegue imaginar. Não pense que a sua fidelidade tem sido em vão. Cada ato de integridade em meio à escassez é um ato de adoração que agrada profundamente o coração de Deus.
Você que é um sonhador, um visionário, alguém que tem projetos dados por Deus, mas que se vê de mãos atadas pela falta de recursos. A sua frustração é imensa. Você vê o potencial, você sabe o que Deus te chamou para fazer, mas a realidade financeira se impõe como uma muralha intransponível. Você se sente como um pássaro com asas, mas preso em uma gaiola. A vontade de realizar, de abençoar, de expandir o reino de Deus queima dentro de você, mas a falta de dinheiro parece apagar essa chama. Quero te dizer que Deus não te daria um sonho sem te dar também a provisão para realizá-lo. A aparente demora faz parte do processo e você vai entender o porquê. Eu quero falar com você que se sente julgado. Talvez por familiares, por amigos ou até mesmo dentro da igreja. As pessoas veem a sua luta e mesmo sem dizer, o olhar delas parece perguntar: onde está o seu Deus? Esse julgamento velado aumenta o seu fardo e te faz querer se isolar, se esconder, para não ter que dar explicações. Você se sente exposto em sua vulnerabilidade e isso é doloroso. Mas ouça a voz do Espírito Santo te dizendo agora: não se importe com o julgamento dos homens, pois eles veem o exterior, mas eu vejo o seu coração. Eu conheço a sua sinceridade, a sua busca, e é isso que importa para mim. Eu sou o seu advogado e o seu justificador. A sua identidade foi abalada. Você ouviu tantas vezes que é filho do rei, herdeiro das promessas, mais que vencedor, mas a sua realidade material grita o contrário. E então, a crise de identidade se instala. Será que eu sou mesmo um escolhido? Se eu sou filho do dono do ouro e da prata, por que eu vivo em tanta necessidade? Essa dissonância entre a sua identidade em Cristo e a sua condição atual é um campo de batalha para a sua mente. O inimigo usa essa brecha para lançar dúvidas sobre quem você é em Deus, tentando te convencer de que você é um órfão espiritual, abandonado à própria sorte. É uma mentira cruel que precisa ser desmantelada pela verdade da palavra. O medo do futuro tem sido o seu companheiro constante. O que será do amanhã? Como vou sustentar minha casa no próximo mês? E se eu for demitido? E se eu nunca sair desta situação? Esses "e se" são flechas inflamadas do maligno que paralisam a sua fé e te lançam em um abismo de ansiedade. O medo te impede de desfrutar o presente e rouba a sua esperança no futuro. Ele te faz tomar decisões baseadas no pânico e não na fé. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos declarar guerra contra esse espírito de medo que tem atormentado as suas noites e os seus dias. A paz de Deus, que é a sua herança, vai voltar a reinar em seu coração. Você se sente preso em um deserto. Para onde quer que olhe, você só vê areia, escassez, sequidão. Não há sinais de chuva. Não há nuvem de esperança no horizonte. E você tem caminhado por este deserto há tanto tempo que já se acostumou com a paisagem da falta. A sua fé, que antes era ousada e cheia de expectativas, tornou-se uma fé de sobrevivência. Você não ora mais por abundância, apenas pelo pão de cada dia, pelo mínimo para não sucumbir. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que o seu deserto tem um propósito e uma data para acabar. Ele não é o seu destino final, mas sim uma rota de passagem para a terra prometida que Ele tem para você. Eu sei que você já se sentiu invisível. Você olha para o céu e se pergunta se Deus realmente te enxerga em meio a bilhões de pessoas. Com tantas guerras, catástrofes e problemas no mundo, será que a sua pequena luta financeira realmente importa para Ele? A resposta é um retumbante sim. Cada lágrima sua é recolhida por Ele. Cada clamor silencioso do seu coração ecoa na sala do trono. Você não é apenas mais um na multidão. Você é filho amado, filha amada, e o seu Pai Celestial está intimamente envolvido em cada detalhe da sua vida. A sua causa é importante para Ele, e Ele não está indiferente ao seu sofrimento. Ele está agindo em seu favor, mesmo quando você não vê. Talvez você tenha chegado a um ponto de apatia. A dor foi tão constante que você acabou se anestesiando. Você já não chora mais, já não se desespera mais, apenas vive um dia de cada vez, com uma resignação melancólica. Essa apatia é um mecanismo de defesa da sua alma para não sofrer mais.
mas também é um lugar perigoso, pois ela te impede de lutar e de crer por um futuro diferente. Se você se identifica com isso, eu peço que o Espírito Santo, com o seu toque suave, comece a quebrar essa casca de proteção agora mesmo. Que ele traga de volta a sensibilidade ao seu coração, não para que você sofra, mas para que você volte a sonhar e a ter esperança. A sua fé foi ridicularizada, talvez por um colega de trabalho, por um parente, ou até pela sua própria mente. Você ainda acredita nesse Deus que te deixa passar por isso? Onde estão os milagres que você tanto prega? Essas palavras são como dardos que tentam minar a sua confiança. Elas têm o objetivo de te envergonhar da sua fé, de te fazer parecer um tolo por continuar crendo contra as evidências. Mas eu te digo, bem-aventurado é aquele que não vê e crê. A sua fé, que persevera mesmo em meio à zombaria, é uma das coisas mais preciosas que você possui. Ela é a prova da sua convicção e está gerando em você um peso eterno de glória. Você se sente desqualificado. Você olha para os grandes homens e mulheres da fé e pensa que nunca chegará a esse nível. Você acredita que a sua luta financeira é um atestado da sua pequenez espiritual. Se eu fosse mais santo, mais consagrado, talvez Deus me abençoaria mais. Essa é uma mentira que te coloca sob um jugo de condenação e performance. Deus não te abençoa porque você é perfeito, mas porque Ele é bom. A sua qualificação não vem das suas obras, mas do sangue de Jesus que te comprou e te fez filho. Você é digno de receber as bênçãos de Deus, não por merecimento, mas por herança. É hora de você se levantar dessa posição de desqualificação. A pressão tem sido imensa. Pressão de todos os lados. Pressão da sociedade para ter sucesso. Pressão da família para ser um provedor. Pressão da igreja para ser um exemplo de fé, pressão de si mesmo para alcançar seus objetivos. Essa pressão constante te deixa tenso, irritado, sempre no seu limite. Você sente como se estivesse carregando o mundo nas costas e a qualquer momento fosse desabar sob o peso. Jesus está te fazendo um convite hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas agora, depois de termos caminhado por todos esses vales de dor e reconhecimento, eu quero começar a mudar a sua perspectiva. Eu quero te fazer uma pergunta que tem o poder de alterar completamente a forma como você enxerga a sua situação. A pergunta é esta: e se esse silêncio de Deus na área financeira não for silêncio, mas sim uma conversa em um nível muito mais profundo? E se o que você tem interpretado como abandono for, na verdade, um treinamento intensivo, uma preparação para algo muito maior do que você pode imaginar? E se Deus estiver mais interessado em forjar o seu caráter do que em simplesmente encher a sua conta bancária? E se a sua aparente falência não for uma maldição, mas a prova irrefutável da sua escolha? Pense nisso por um instante. E se Deus, em sua infinita sabedoria, estiver usando justamente a escassez, a pressão e a falta de recursos para te formar, para te moldar, para te preparar para o propósito extraordinário para o qual Ele te criou? E se cada conta não paga, cada noite de preocupação, cada não que você teve que ouvir fizer parte de um currículo divino, uma escola do Espírito que está te qualificando para gerenciar riquezas muito maiores no futuro, tanto espirituais quanto materiais? E se a sua jornada de humilhação e necessidade for o mesmo caminho que Deus traçou para os seus maiores generais na fé, homens e mulheres que, antes de serem exaltados, foram profundamente provados no vale da escassez? E se o seu deserto financeiro for, na verdade, o seu ribeiro de Querite, o lugar onde Deus quer te ensinar a depender exclusivamente dEle, a ouvir a sua voz e a receber a provisão que vem dos céus e não das mãos dos homens? Se isso for verdade, então a sua perspectiva sobre a sua luta muda completamente. A sua dor se transforma em propósito,
A sua frustração se transforma em esperança. A sua vergonha se transforma em honra. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna um aluno na escola de Deus, um soldado em treinamento no exército do Senhor. Você começa a entender que nada do que você está passando é em vão. Cada momento de dificuldade está depositando em você uma resiliência, uma dependência e uma autoridade espiritual que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. E é sobre essa verdade transformadora, sobre como Deus usa o deserto para preparar seus escolhidos, que nós vamos mergulhar agora à luz da palavra de Deus. Prepare-se para a virada de chave. Agora que a sua dor foi acolhida e o seu coração está aberto, permita que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, penetre nas camadas mais profundas do seu entendimento e traga a luz da revelação. A pergunta que deixamos no ar foi: e se a sua luta financeira for um processo de formação? A resposta do céu para você hoje é um sonoro e inequívoco sim. Você não está sendo amaldiçoado. Você está sendo preparado. Você não foi esquecido. Você foi selecionado para um treinamento de elite no exército de Deus. O que você tem chamado de abandono, Deus chama de processo. O que você tem visto como fracasso, Deus vê como a forja de um caráter inabalável, capaz de suportar o peso da glória que Ele está prestes a liberar sobre a sua vida. Deus nunca entrega uma grande bênção nas mãos de alguém que não foi primeiro provado na administração do pouco. Ele nunca confia um grande tesouro a um coração que não foi purificado da ganância, da impaciência e da autossuficiência. O deserto financeiro é a sala de aula de Deus para os seus futuros governadores, para os seus futuros administradores de milagres. É neste lugar de escassez que Ele te ensina os princípios do seu reino, a dependência, a fé, a integridade e a generosidade mesmo na pobreza. Ele está construindo em você o alicerce para que, quando a prosperidade vier, ela não te destrua, mas te impulsione para o centro do propósito dele. Cada dia de luta é uma aula, cada conta paga em cima da hora é um teste de confiança. Para que você entenda isso de uma vez por todas, vamos olhar para a vida de um homem que é o arquétipo do escolhido forjado na escassez, José. Lembre-se dele, o filho amado, que recebeu uma túnica colorida, um símbolo da promessa e do favor de Deus sobre a sua vida. Ele tinha um sonho de grandeza, uma palavra de que governaria sobre sua família. Mas qual foi o caminho que Deus usou para levá-lo ao trono? Foi um caminho de tapetes vermelhos e aplausos? Não. O primeiro destino da promessa de José foi um buraco, uma cova, um lugar de escuridão e abandono. Talvez você se sinta exatamente assim hoje, como se a promessa de Deus para a sua vida tivesse sido jogada em um poço de dívidas e impossibilidades. Da cova, José foi vendido como escravo. Imagine a humilhação. O filho favorito, o sonhador, agora era uma propriedade, uma mercadoria sem valor próprio. Mas foi ali, na casa de Potifar, como um escravo sem nada, que Deus começou a ensiná-lo a administrar. Ele aprendeu a servir, a trabalhar com excelência, a organizar e a prosperar o que pertencia a outro homem. Deus estava testando o seu caráter em uma posição de total submissão e falta de recursos próprios. Ele precisava aprender a ser fiel no alheio antes de poder receber o que era seu. A sua situação atual, talvez em um emprego que você não gosta, lidando com recursos limitados, é a sua casa de Potifar. Seja fiel aí, pois Deus está te observando. Mesmo depois de ser fiel, José foi injustiçado e lançado na prisão. A prisão é o nível mais profundo da escassez. É o lugar do esquecimento, onde você não tem nome, não tem direitos, não tem absolutamente nada. É o silêncio total, a ausência de esperança. E é aqui que a sua história se conecta poderosamente com a dele. Essa sensação de estar preso em uma situação financeira, de ver os anos passarem sem nenhuma mudança, de clamar e não ver nenhuma porta se abrir, é a sua prisão. Mas ouça isto com atenção. Foi na prisão,
no auge da sua miséria, que o dom de José mais brilhou. Foi ali que ele administrou os presos, interpretou sonhos e se tornou a resposta de Deus para aquele lugar. Portanto, entenda esta verdade espiritual, que vai quebrar as suas correntes. A sua prisão financeira é a sua formação, não o seu atestado de fracasso. É neste lugar de aparente esquecimento que Deus está afiando as suas habilidades, aprofundando a sua comunhão com Ele e tratando as últimas áreas do seu caráter que ainda precisam ser rendidas. Não despreze a sua prisão, não amaldiçoe o seu processo. Comece a enxergar cada desafio como uma oportunidade de Deus manifestar o seu poder através de você, exatamente onde você está. Assim como José se tornou uma bênção na prisão, você pode ser uma bênção em meio à sua dificuldade. E essa atitude de fé acelera o tempo da sua libertação e exaltação. Enquanto esteve na prisão, José aprendeu a virtude mais difícil de todas, a paciência e a espera no tempo de Deus. O copeiro Mor o esqueceu por 2 longos anos. Foram 2 anos de silêncio, de espera, de fé sendo testada ao limite. Deus estava permitindo que toda a autoconfiança de José morresse, para que ele aprendesse a depender unicamente da soberania divina. Esse tempo de espera não é um tempo perdido. É o tempo em que as raízes da sua fé estão se aprofundando para que, quando a árvore da sua prosperidade crescer, ela não seja derrubada por nenhum vento de orgulho ou soberba. O mesmo Deus que tirou José da prisão para o governo do Egito está trabalhando no tempo perfeito para mudar a sua história. Agora, vamos para outro gigante da fé, o profeta Elias. Antes do grande espetáculo de poder no Monte Carmelo, onde ele enfrentou 450 profetas de Baal e fez descer fogo do céu, Deus o submeteu a um treinamento intensivo de dependência. E onde foi esse treinamento? Em um palácio? Não. Deus o enviou para um lugar de total isolamento e escassez. O ribeiro de Querite. Ali, sua única fonte de água era um pequeno riacho e sua comida era trazida por corvos, animais considerados impuros. Deus estava quebrando todo o orgulho e a lógica humana de Elias, ensinando-o a receber a provisão diária de formas completamente inesperadas e sobrenaturais. Meu irmão, minha irmã, o seu ribeiro de Querite são aquelas provisões milagrosas e inesperadas que Deus tem enviado para você. Aquele dinheiro que aparece na conta sem você saber de onde veio. Aquela cesta básica que chega no dia em que não há nada na despensa. Aquele amigo que te paga um almoço quando você não tinha o que comer. Não despreze esses pequenos milagres. Eles são os corvos de Deus, te alimentando no deserto e te ensinando a lição mais vital de todas. O seu provedor não é o seu emprego, não é o governo, não é a sua habilidade. O seu provedor é o Senhor dos Exércitos, e Ele tem maneiras infinitas de te sustentar. Quando o ribeiro de Querite secou, a fonte de provisão de Elias acabou. Deus estava testando sua capacidade de adaptação e confiança. Então, Deus lhe deu uma nova ordem, ainda mais ilógica. Vá para Sarepta, pois ordenei a uma viúva que o sustente. Quando Elias chegou, encontrou a viúva no auge da miséria, com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, preparando a última refeição para ela e seu filho antes de morrerem de fome. Que tipo de escola é essa, onde Deus te manda para um lugar que parece ainda pior do que onde você estava? É a escola da fé que opera o milagre da multiplicação. Deus queria ensinar a Elias e quer ensinar a você que o poder dele não se manifesta apenas na abundância, mas principalmente na escassez. O milagre mais poderoso não é ter um celeiro cheio, mas ver a farinha da panela e o azeite da botija, que eram mínimos, não acabarem por muitos dias. Deus está te chamando para exercer a sua fé exatamente aí, no seu pouco.
Ele está te convidando a honrá-lo com o pouco que você tem, a ser generoso com o pouco que você tem, a profetizar sobre o pouco que você tem, pois é nesse pouco que ele vai manifestar o seu poder de multiplicação e te dar um testemunho que glorificará o nome dele de forma extraordinária. A fé que Elias precisou ter para desafiar o rei Acabe e todos os profetas de Baal foi forjada na solidão de Querite e na miséria da casa da viúva de Sarepta. Ele aprendeu na prática que Deus é fiel para prover o pão e para operar o impossível. A sua luta financeira de hoje está forjando em você a fé inabalável que você precisará para os grandes desafios e as grandes vitórias que Deus tem para o seu futuro. Não reclame do treinamento, meu amado, minha amada. Abrace o processo, aprenda as lições, pois você está sendo preparado para o seu Monte Carmelo, o dia em que todos verão o poder do Deus a quem você serve através da sua vida. Por fim, olhemos para o maior de todos os apóstolos, Paulo, um homem que recebeu revelações extraordinárias, escreveu a maior parte do Novo Testamento e operou sinais e maravilhas. Certamente, ele vivia uma vida de luxo e conforto. Certo? Errado. Em sua segunda carta aos Coríntios, ele descreve sua jornada ministerial e diz que passou por trabalhos e fadigas, por vigílias, por fome e sede, por frio e nudez. O maior expoente do Evangelho, a maior autoridade apostólica, passou por extrema necessidade material. Isso quebra completamente a ideia de que a dificuldade financeira é um sinal de falta de unção ou de abandono divino. A vida de Paulo nos ensina uma verdade libertadora. A unção de Deus sobre a sua vida opera independentemente do seu saldo bancário. O poder que flui através de você não vem de recursos humanos, de contatos ou de riqueza material. Vem exclusivamente do Espírito Santo. Muitas vezes, Deus permite a escassez em nossas vidas para que fique absolutamente claro para nós e para todos ao redor que o resultado do nosso trabalho, do nosso ministério, da nossa vida, não é por nossa força ou habilidade, mas unicamente pelo poder dele. A sua fraqueza financeira é o palco perfeito para a manifestação da força de Deus. Quando você não tem recursos e mesmo assim o projeto avança, quando você não tem dinheiro para a passagem e mesmo assim você chega à sua missão. Quando você não tem como pagar uma conta e de repente a provisão chega, a glória não pode ser sua. A glória é toda e exclusivamente de Deus. A sua escassez, portanto, se torna um instrumento poderoso de testemunho. As pessoas olham para a sua vida e são forçadas a concluir: isso só pode ser Deus. A sua aparente desvantagem é, na verdade, a sua maior vantagem espiritual, pois ela te mantém humilde e totalmente dependente do poder sobrenatural de Deus. Paulo aprendeu o segredo do contentamento. Ele disse: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja, a força de Paulo não estava nas circunstâncias, mas em Cristo. Deus está usando este tempo para te ensinar a encontrar a sua alegria, a sua força e a sua identidade em Cristo, e não na sua condição financeira. Quando você aprende a ser feliz e a servir a Deus com a mesma intensidade no pouco e no muito, você se torna um gigante espiritual que nada pode abalar. O seu processo não é um erro de cálculo divino, é um plano intencional, desenhado com amor e sabedoria pelo Pai. Ele está te despindo de toda a confiança própria, de todo o orgulho, de toda a dependência em sua própria força, para te vestir com o poder e a autoridade que vem do alto. Ele está te quebrando como um vaso de barro para te refazer como um vaso de honra, puro, resistente e pronto para conter o tesouro da sua glória. A dor da quebra é real, mas a beleza do vaso que está sendo formado será infinitamente maior. Confie no oleiro. As mãos dele estão sobre você. Então, quando o inimigo vier sussurrar em sua mente que você é um fracassado, que Deus te esqueceu,
que a sua fé é inútil, você vai responder com a autoridade da revelação que você está recebendo hoje. Você vai dizer: eu não sou um fracassado, eu sou como José na escola da administração divina. Eu não estou esquecido, eu sou como Elias sendo treinado em Querite para depender do milagre. A minha unção não é pequena, ela é como a de Paulo, aperfeiçoada na fraqueza para que toda a glória seja de Deus. Essa é a sua nova confissão, a sua nova mentalidade. A sua história está perfeitamente alinhada com o padrão bíblico dos escolhidos de Deus. José, Elias e Paulo não são exceções. Eles são o modelo. Eles são a prova de que Deus usa o deserto para qualificar, a pressão para formar e a escassez para promover. Você está em boa companhia, meu irmão, minha irmã. Você está trilhando o mesmo caminho dos heróis da fé. Portanto, levante a sua cabeça, enxugue as suas lágrimas e mude a sua perspectiva. O seu deserto financeiro não é o seu cemitério, é o seu campo de treinamento para o reinado que Deus tem preparado para você. Eu sei que esta palavra está começando a gerar uma revolução dentro de você. Uma chama de esperança que estava quase se apagando está sendo reacendida pelo sopro do Espírito Santo. A confusão está dando lugar à clareza, e a vergonha está sendo substituída por um senso de propósito e de honra. Você está começando a entender que a sua luta não é um sinal de rejeição, mas a evidência do seu chamado. Deus só investe tempo e processo naqueles em quem Ele vê um grande potencial e para quem Ele tem um grande plano. A intensidade do seu teste é proporcional à magnitude do seu destino. Sinta essa verdade se estabelecendo em seu espírito. Permita que ela desça da sua mente para o seu coração e se torne uma convicção inabalável. O Deus que esteve com José na prisão, com Elias em Querite e com Paulo na necessidade, é o mesmo Deus que está com você agora, neste exato momento, em meio à sua luta. Ele não mudou, o seu poder não diminuiu e a sua fidelidade é eterna. Ele está no controle absoluto do seu processo e nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhuma noite em claro foi em vão. Tudo está cooperando para o seu bem, para a glória dele. Portanto, a partir de hoje, você não vai mais olhar para a sua conta bancária para medir o favor de Deus sobre a sua vida. Você vai olhar para a cruz de Cristo, que é a prova máxima do amor e do favor dele por você. Você não vai mais se definir pelas portas fechadas, mas pela promessa daquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Você está passando por uma mudança de paradigma, uma renovação da sua mente. Você está trocando a mentalidade de vítima pela mentalidade de um escolhido em formação, um herói em treinamento, um futuro governador sendo preparado no secreto. Agora, antes de mergulharmos nas águas profundas da oração, eu quero te convidar a um ato profético, um passo de fé que vai selar esta revelação no seu espírito de uma forma indelével. A palavra de Deus nos ensina que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A sua fé precisa de uma voz, de uma ação correspondente. Portanto, eu quero que você tome posse desta verdade transformadora que o Espírito Santo te entregou. Vá até a seção de comentários agora mesmo, com um coração cheio de fé, e escreva esta declaração que vai silenciar a voz do acusador sobre a sua vida. Estou sendo formado, não esquecido. Declare isso em letras maiúsculas, se sentir no coração. Faça deste ato um memorial entre você e Deus, um marco de que hoje a sua perspectiva mudou para sempre. Ao escrever estas palavras, você está fazendo muito mais do que simplesmente digitar uma frase. Você está profetizando sobre o seu próprio futuro. Você está alinhando a sua vontade com a vontade de Deus. Você está servindo um aviso de despejo a todo espírito de vitimismo, de autocomiseração
e de vergonha. Você está declarando para o mundo espiritual que você entende o propósito da sua luta e que você não vai mais se curvar sob o peso da acusação. Cada letra que você digita é um golpe na estrutura da mentira que o inimigo construiu ao seu redor. Este é um ato de guerra espiritual, um brado de liberdade que ecoará nos céus e trará um novo alinhamento sobre a sua alma. Não subestime o poder desta simples ação. Faça-a com intenção e fé. Agora, eu quero te pedir outro ato de fé, um gesto de concordância espiritual. Estenda o seu dedo e aperte o botão de curtir neste vídeo. Não veja isso como uma métrica de vaidade, mas sim como o seu amém digital para esta palavra. Pense neste gesto como você levantando a sua mão em um culto, em total concordância com a pregação do Evangelho. Ao curtir, você está dizendo ao Senhor: Pai, eu recebo esta palavra em meu coração. Eu acredito que o Senhor está me formando e que não me esqueceste. Esta verdade se torna minha a partir de hoje. Este simples clique é uma forma de adoração, um sinal de que o seu coração está receptivo e grato pela revelação que está curando a sua alma e renovando a sua esperança neste exato momento. E ao fazer isso, você se torna um parceiro de Deus na propagação desta mensagem. Quando você curte, quando você compartilha este vídeo com alguém que você sabe que está precisando ouvir esta verdade, você se torna um corvo de Deus, levando o pão da esperança para outro Elias, que está escondido em seu próprio ribeiro de Querite, prestes a desistir. Você não tem ideia do poder que o seu engajamento tem. A sua interação pode fazer com que esta mensagem chegue a uma pessoa que está na sua última oração, no seu último suspiro de fé. Não negue a alguém a chance de ter a mesma experiência transformadora que você está tendo. Seja um canal de bênçãos, um multiplicador da esperança do Evangelho. E se você ainda não faz parte desta família de fé, deste exército que se levanta para crer no impossível, eu te convido a se inscrever no canal. A sua inscrição é um pacto, é um compromisso que você faz, primeiramente consigo mesmo, de continuar se alimentando de palavras que edificam a sua fé e te aproximam do propósito de Deus. É também um compromisso com esta comunidade, dizendo: eu não quero mais caminhar sozinho nesta jornada. Eu quero estar conectado com irmãos e irmãs que partilham da mesma fé e das mesmas lutas. Ao se inscrever, você está plantando a sua vida em um solo fértil, onde você será regado, nutrido e fortalecido para os dias que virão. Faça parte deste movimento de restauração e avivamento. Agora, como um segundo selo profético, eu quero te dar outra missão de fé. Depois de ter declarado o seu processo, vamos declarar a sua provisão. Eu quero que você volte aos comentários e escreva com uma fé ainda mais ousada: a minha vitória financeira será um testemunho do poder de Deus. Escreva isso e tome posse da sua herança. Comece a chamar à existência aquilo que não existe. Mude a sua confissão de uma de falta para uma de fé e expectativa. Declare que a sua história não terminará no deserto, mas na terra prometida, e que a sua virada será tão grande que todos ao seu redor saberão que foi a mão do Senhor que fez isso por você. Profetize a sua vitória agora mesmo. Muito bem, sinta a atmosfera espiritual que foi criada através destes atos de fé. O céu está se movendo em seu favor. As suas declarações subiram como incenso suave às narinas de Deus. A sua concordância ativou um fluxo de poder e revelação. Você preparou o terreno do seu coração. Agora, com a sua fé ativada e o seu espírito alinhado, estamos prontos para entrar no Santo dos Santos. Estamos prontos para apresentar a sua causa diretamente ao Pai, que é rico em misericórdia e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Prepare-se, pois a oração que faremos agora tem o poder de quebrar cadeias, abrir portas de bronze e despedaçar ferrolhos de ferro. A sua libertação está mais próxima do que nunca. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu me coloco na brecha agora e levanto a vida deste teu filho, desta tua filha, que se encontra do outro lado desta tela. Nós entramos em tua santa presença,
não com base em nossos méritos, mas pela graça e pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha agora e encha o ambiente onde esta pessoa se encontra. Que toda a distração, toda a ansiedade, toda a incredulidade se dissipe agora pela manifestação da Tua glória. Criamos pela fé um santuário, um lugar de encontro sagrado entre o Teu coração de Pai e o coração deste filho que tanto anseia por Ti, que tanto precisa de um toque Teu. Senhor, eu peço que agora mesmo você, meu irmão, minha irmã, feche os seus olhos, se possível, ou simplesmente concentre todo o seu ser neste momento. Desligue-se do mundo exterior e conecte-se com o Deus que te formou no ventre da sua mãe. Respire fundo e sinta o oxigênio da vida, o sopro do Espírito enchendo os seus pulmões. Acalme a sua alma. Silencie as vozes de acusação e de preocupação. Neste momento, só existe você e o Pai, e Ele está inclinando os seus ouvidos para ouvir o seu clamor. Ele está com os braços abertos para te acolher. Entregue-se a este momento, com toda a sua dor, com toda a sua sinceridade, pois Ele está aqui para te encontrar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti a vida desta pessoa. Tira agora, com a Tua mão poderosa, toda a venda espiritual que o inimigo colocou sobre os olhos dela, a venda que a faz acreditar que a escassez é um sinal do teu abandono, a mentira que diz que a sua luta é uma prova da tua rejeição. Nós repreendemos essa cegueira espiritual e pedimos que a luz do teu entendimento brilhe sobre a mente e o coração dela. Mostra-lhe com clareza o propósito glorioso que está oculto por trás deste deserto. Revela, Senhor, a obra de arte que as Tuas mãos de oleiro estão esculpindo em meio a esta aparente falta. Espírito Santo, Consolador perfeito, vem e convence esta pessoa do amor inabalável do Pai, que ela possa sentir de uma forma real e palpável o Teu abraço de amor, que ela se sinta segura, protegida e amparada pela Tua presença. Declaramos que este não é um tempo de punição, mas de preparação. Não é um tempo de esquecimento, mas de formação intensiva. Muda, Senhor, a percepção. Troca as lentes da dor pelas lentes do propósito. Que a partir de hoje ela possa olhar para a sua própria história com a perspectiva do céu, enxergando a Tua mão soberana em cada detalhe, em cada desafio, em cada lágrima. Nós te pedimos, Pai, que a Tua verdade que liberta inunde cada célula do ser desta pessoa. A verdade de que ela é filha amada, herdeira da Tua glória, co-herdeira com Cristo. A verdade de que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que nela há de ser revelada. Que essa verdade se torne mais real do que a conta bancária, mais real do que a carta de cobrança, mais real do que a despensa vazia. Fortalece a sua fé, Senhor. Renova as suas forças. Levanta a sua cabeça e unge o seu coração com o óleo da alegria e da esperança, em nome de Jesus. E Pai, em um ato de humildade, nós queremos te pedir perdão. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que murmuramos em meio ao deserto. Perdoa-nos pela impaciência, pela incredulidade, por termos duvidado da Tua bondade e do Teu cuidado. Perdoa-nos por termos olhado para a vida de outros com inveja, questionando os Teus caminhos e a Tua justiça. Perdoa-nos por termos colocado a nossa segurança e a nossa esperança nos recursos deste mundo, em vez de confiarmos unicamente em Ti, a nossa rocha inabalável, a fonte de toda a provisão. Lava-nos com o Teu sangue e purifica o nosso coração de toda a amargura. Nós confessamos que muitas vezes a ansiedade falou mais alto que a fé. O medo do futuro nos paralisou e nos fez esquecer das Tuas promessas e de todos os livramentos que já nos deste no passado. Perdoa-nos, Deus, por permitirmos que a preocupação com o pão de cada dia sufocasse a nossa adoração e a nossa comunhão contigo. Nós nos arrependemos de ter dado mais atenção à voz da escassez do que à Tua voz de amor e de provisão. Nós escolhemos, a partir de hoje, crer no Teu relatório,
que diz que somos mais do que vencedores e que tu suprirás todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Nós renunciamos agora a todo espírito de mamon, a toda idolatria ao dinheiro, a toda mentalidade de miséria e de orfandade. Nós declaramos que o nosso Senhor é Jesus Cristo e não o dinheiro. Declaramos que a nossa identidade não está no que temos ou deixamos de ter, mas em quem nós somos em Ti. Nós quebramos todo o acordo, consciente ou inconsciente, que fizemos com a mentalidade de pobreza. Nós nos divorciamos da autocomiseração e nos casamos com a fé ousada que agrada o Teu coração. Nós recebemos o Teu perdão e nos posicionamos como filhos e filhas, prontos para receber a herança. Agora, Pai, com o coração limpo pelo Teu perdão, nós pedimos que a Tua cura comece a fluir. Eu quero orar especificamente pela cura da alma, pelas feridas emocionais que esta luta financeira tem causado. Senhor, eu Te apresento a ferida da vergonha, a vergonha de se sentir um fracasso, a humilhação de não poder prover. Derrama agora o Teu bálsamo de Gileade sobre essa ferida. Remove toda a acusação e substitui o manto de vergonha por um manto de dupla honra, como diz a Tua palavra. Declaro que toda a humilhação que esta pessoa passou se transformará em um poderoso testemunho da Tua fidelidade. Senhor, eu levanto a Ti a ferida da ansiedade crônica e do medo. O medo que aperta o peito, que rouba o sono, que gera doenças no corpo. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de medo e de ansiedade que tem atormentado a vida do Teu filho, da Tua filha. E eu libero sobre ele, sobre ela, a Tua paz, a shalom de Deus que excede todo o entendimento. Que essa paz venha como um rio e inunde a sua mente, o seu coração e as suas emoções. Que ela possa deitar-se e dormir em segurança, pois Tu, Senhor, a sustentas. Eu oro pela cura da exaustão espiritual, o cansaço de crer, de lutar, de esperar. Espírito Santo, vem como um vento impetuoso e sopra sobre este vale de ossos secos. Renova as forças do cansado, restaura o vigor daquele que está prestes a desfalecer, traz de volta o primeiro amor, a primeira paixão, a alegria da salvação. Que uma nova unção, um novo ânimo, uma nova esperança brotem no coração desta pessoa agora mesmo. Que ela se sinta fortalecida por um poder que não vem dela mesma, mas que vem do alto, do Teu trono de graça. Pai, cura a ferida profunda de se sentir esquecido ou preterido por Ti. Essa dor silenciosa de se sentir menos amado, menos importante, porque a bênção parece chegar para todos, menos para si. Quebra essa mentira agora, Senhor. Mostra a esta pessoa o quanto ela é amada, o quanto ela é preciosa aos Teus olhos. Revela a ela que o tempo da provação não é um tempo de esquecimento, mas o tempo em que Tu a carregas mais perto do Teu coração. Que a certeza do Teu amor incondicional seja o alicerce que a manterá de pé em meio a qualquer tempestade. Agora, com a autoridade que nos foi dada no nome de Jesus, nós nos levantamos em guerra espiritual contra todo o poder das trevas que se opõe à prosperidade e ao propósito de Deus na vida desta pessoa. Eu quebro agora toda a maldição hereditária de miséria, de pobreza e de dívidas que possa estar operando na sua linhagem familiar. Pelo poder do sangue de Jesus, eu declaro que você está livre de todo o jugo do passado. As falhas financeiras dos seus antepassados não determinarão o seu futuro. Você é uma nova criatura e a sua herança vem do céu. Eu repreendo e expulso em nome de Jesus todo o espírito devorador, todo o espírito de perda, todo o espírito de roubo que tem atacado as suas finanças. Todo o dinheiro que chega em suas mãos e some misteriosamente toda a semente que é roubada antes de poder frutificar, eu declaro que este ataque cessa agora. Eu fecho todas as brechas legais, todos os buracos no saco, por onde os seus recursos têm sido escoados. E eu libero a proteção do anjo do Senhor ao redor do seu salário, da sua renda e de todos os seus bens.
cancelo, no mundo espiritual, toda a palavra de maldição, toda a praga rogada, toda a inveja e todo o mal olhado que foram lançados contra a sua vida financeira. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda a língua que se levantar contra você em juízo, você a condenará. Eu cubro a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu trabalho com o sangue de Jesus. E declaro que o mal não te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Você está debaixo da proteção do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Eu declaro inoperante toda a retaliação do inimigo por causa da sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. O inimigo te odeia porque você honra a Deus, mas o leão da tribo de Judá se levanta agora em seu favor. E eu declaro que as janelas do céu se abrem sobre a sua vida, e Deus derrama sobre você uma bênção tal que dela lhe advenha a maior abastança. O devorador é repreendido por sua causa, e a sua vitória financeira será um testemunho que glorificará a Deus e envergonhará o inferno. Pai, agora que o terreno foi limpo e o inimigo repreendido, nós pedimos por direção e sabedoria. Libera sobre o teu filho, sobre a tua filha, a mesma sabedoria que deste a José para administrar o Egito. Abre a sua mente para novas ideias, para estratégias divinas que o tirarão desta situação. Mostra-lhe oportunidades que ele não está vendo. Conecta-o com pessoas-chave que serão portas de bênção em sua vida. Dá-lhe discernimento para tomar as decisões certas, para saber quando agir e quando esperar. Que ele seja guiado pelo teu Espírito em cada passo. Revela, Senhor, os dons e talentos que tu mesmo colocaste dentro dele e que talvez estejam adormecidos. Mostra-lhe como usar essas habilidades para gerar renda e para ser uma solução para os problemas de outras pessoas. Desperta o potencial que está latente. Remove todo o medo de empreender, todo o medo de falhar. Enche-o de uma santa ousadia, de uma coragem que vem da fé, para que ele possa sair da inércia e começar a se mover na direção dos sonhos e dos projetos que tu plantaste em seu coração. Senhor, nós oramos por portas de emprego para aqueles que estão desempregados, portas de promoção para aqueles que estão estagnados, portas de novos negócios para aqueles que são empreendedores. Oramos para que tu, que tens a chave de Davi, abras portas que nenhum homem pode fechar, e que as portas que o inimigo tem aberto, portas de engano, de propostas ilícitas, de endividamento, sejam fechadas agora e para sempre, em nome de Jesus. Guia os passos do teu servo pelo caminho da bênção e da integridade. E agora, Senhor, nós clamamos pela tua provisão sobrenatural. Assim como enviaste corvos para alimentar Elias, nós te pedimos: envia o teu sustento inesperado para a casa desta pessoa. Move o coração de alguém para abençoá-la. Libera recursos de fontes que ela nem imagina. Faz o dinheiro chegar de formas milagrosas para pagar aquela conta que vence hoje. Mostra a tua fidelidade de uma forma tão surpreendente que a única explicação possível seja: isso foi a mão de Deus. Nós clamamos por um milagre financeiro urgente. Assim como multiplicaste a farinha e o azeite da viúva de Sarepta, nós te pedimos: multiplica o pouco que esta pessoa tem em suas mãos. Que o seu salário se estique de forma sobrenatural. Que a sua comida se multiplique na despensa. Que o combustível no seu carro dure mais do que o normal. Nós ativamos a unção da multiplicação sobre a sua casa e sobre tudo o que pertence a ela. Que ela veja o teu poder operando nos pequenos detalhes, provando que tu estás no controle de todas as coisas. Oramos, por favor, Senhor. Favor diante dos gerentes de banco. Favor diante dos credores, favor diante de seus superiores no trabalho. Que as pessoas sintam um desejo de ajudá-la, de abençoá-la, de facilitar as coisas para ela. Oramos por renegociação de dívidas com condições milagrosas. Oramos por perdão de dívidas. Oramos por processos judiciais que se resolvam a seu favor. Onde havia portas fechadas e corações endurecidos, que o teu favor irresistível venha e mude completamente o cenário. Agora, meu irmão e minha irmã, com a sua fé,
Comece a receber. Chegou a hora de tomar posse. Eu libero sobre a sua vida, em nome de Jesus, uma unção de prosperidade e de honra. Eu declaro que o tempo do deserto está chegando ao fim. O tempo da formação está se completando e o tempo da manifestação da glória de Deus está começando em sua vida. O choro pode ter durado uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu declaro que o seu amanhecer chegou. Eu declaro que as correntes da miséria e da dívida que te prenderam por tanto tempo estão sendo quebradas agora pelo poder que há no nome de Jesus. Sinta essas correntes caindo por terra. Sinta o peso sendo removido dos seus ombros. Você está livre. Livre para sonhar de novo, livre para prosperar, livre para viver a vida abundante que Jesus conquistou para você na cruz. Receba a sua carta de alforria, selada com o sangue do Cordeiro. Eu profetizo sobre a sua vida que, assim como José, você sairá da prisão do esquecimento para o palácio do propósito. Deus te exaltará e te colocará em uma posição de honra. E a abundância que Ele te dará não será apenas para o seu próprio deleite, mas para que você seja um canal de bênçãos, uma fonte de provisão para a sua família, para a sua comunidade e para a obra de Deus. Você será um testemunho vivo da bondade e da fidelidade do nosso Deus. Receba a paz no seu coração. Receba a certeza da vitória. Descanse na soberania do Deus que te ama e que tem planos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejas. A sua história não acaba aqui, neste capítulo de dor. Há muitos capítulos de glória, de restituição e de alegria que Deus ainda vai escrever. Creia nisso com todas as suas forças. Tome posse desta palavra e comece a agradecer a Deus pela vitória que Ele já te deu. Eu selo esta oração no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu declaro que aquilo que foi ligado na terra está ligado nos céus. As palavras de fé que foram liberadas aqui não voltarão vazias, mas cumprirão o propósito para o qual foram enviadas. O milagre já começou a acontecer. A sua atmosfera já mudou. A sua história já começou a virar. Agradeça, louve e adore, pois o Deus do impossível está lutando por você. Amém e amém. Agora, respire fundo. Permaneça nesta atmosfera de fé e de glória por mais um instante. Deixe a paz de Deus inundar completamente o seu ser. Sinta o alívio na sua alma, a esperança brotando novamente. O que aconteceu aqui foi real. Foi um encontro divino, uma transação no mundo espiritual. As sementes da sua vitória foram plantadas e regadas pela oração. Agora, o seu papel é continuar crendo, continuar confiando e não permitir que a dúvida roube aquilo que você recebeu. A sua parte é descansar na certeza de que Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou. Sinta o renovo do Espírito Santo sobre a sua vida. Um novo tempo está nascendo. As coisas velhas estão ficando para trás e eis que tudo se faz novo. A mentalidade de escassez está sendo substituída por uma mentalidade de abundância. O espírito de medo está sendo trocado por um espírito de fé e de ousadia. Você não é mais o mesmo que era quando começou esta oração. Algo mudou dentro de você, e essa mudança interna em breve se manifestará de forma poderosa em sua realidade externa. Acredite nisso. Lembre-se das promessas que Deus te fez. Lembre-se dos testemunhos de José, Elias e Paulo. A sua vida faz parte desta galeria de heróis da fé. Você está sendo moldado para a grandeza. Cada desafio superado, cada lágrima enxugada por Deus, cada ato de fé em meio à impossibilidade está te promovendo a um novo nível de autoridade e de unção. O seu futuro é brilhante nas mãos do Senhor. Não desanime, não retroceda. Continue caminhando em fé,
pois a sua terra prometida está logo à frente. Que a unção que foi liberada aqui permaneça sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que esta oração continue ecoando em seu espírito ao longo desta semana, te fortalecendo e te lembrando da vitória que Cristo já conquistou em seu favor. Que você caminhe com a cabeça erguida, não com arrogância, mas com a santa confiança de um filho amado do Rei, que sabe que o seu Pai é o dono de todo o ouro e de toda a prata e que Ele tem prazer em abençoar a sua vida. Enquanto você continua a meditar em tudo o que Deus fez aqui, quero te encorajar a permanecer em espírito de adoração. Coloque um louvor que exalte a grandeza e a fidelidade de Deus. Encha a sua casa com uma atmosfera de gratidão. A gratidão é a chave que mantém as portas das bênçãos abertas. Agradeça não apenas pelo que Ele fará, mas pelo que Ele já é. O seu provedor, o seu sustentador, o seu libertador, o seu Deus fiel. Deixe que as palavras desta oração se tornem a sua própria oração diária. Repita as declarações de fé. Relembre as verdades que foram ministradas. Aproprie-se de cada promessa. A guerra espiritual é travada no campo da mente, e você precisa continuar renovando a sua mente com a palavra de Deus para manter a sua vitória. Não permita que as circunstâncias momentâneas anulem a verdade eterna que você recebeu hoje. Você é quem Deus diz que você é. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Eu abençoo as suas finanças. Eu abençoo a sua família. Eu abençoo os seus sonhos. Eu abençoo o seu futuro. Eu declaro que você é abençoado para abençoar, que você prosperará e será um testemunho do poder de Deus por onde quer que você for. Que a luz de Cristo brilhe através de você e que muitos sejam atraídos ao reino de Deus através da sua história de superação e de milagres. Continue. Apenas continue. Um passo de cada vez. Uma oração de cada vez, um dia de cada vez. Deus está com você. Ele nunca te deixará, nunca te desamparará. Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Confie nele de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. A sua jornada está segura nas mãos dele. Eu libero sobre você uma unção de resiliência, a capacidade de se levantar depois de cada queda, mais forte e mais determinado. O inimigo pode tentar te derrubar, mas o justo pode cair 7 vezes. E 7 vezes o Senhor o levantará. Você tem a força de Cristo em você. Você é inquebrável, pois a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nenhuma crise, nenhuma dificuldade, nenhuma escassez poderá te separar do amor e do propósito de Deus. Sinta a alegria do Senhor, que é a sua força, começando a borbulhar dentro de você. Uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que vem da certeza da presença e do cuidado de Deus. Ria na cara do inimigo. Dance na presença do Rei. Celebre a sua vitória antes mesmo de vê-la com os seus olhos físicos. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Comece a viver hoje na realidade do seu milagre. Descanse agora. Solte o controle. Entregue a Deus o resultado. Você já fez a sua parte. Você orou, você creu, você declarou. Agora, deixe Deus fazer a parte dele. Ele é o especialista em impossibilidades. Ele adora surpreender os seus filhos. Apenas observe, com um coração cheio de expectativa, como ele vai começar a mover as peças no tabuleiro da sua vida para te dar o cheque-mate da vitória. O melhor está por vir. Pai, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que participou desta oração. Agradeço pelo teu amor, pela tua fidelidade e pelo teu poder que foi manifestado. Guarda cada coração na tua verdade. Protege cada mente das mentiras do inimigo e que o testemunho da vitória de cada um seja um farol de esperança para este mundo. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
O amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, agora e para todo o sempre. Permaneça na paz, meu amado irmão, minha amada irmã. A sua vitória está garantida. Continue firme na fé, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. A sua história de superação inspirará nações. Acredite nisso. Você é um vaso escolhido nas mãos do oleiro. O processo pode ser doloroso, mas o resultado será glorioso. Lembre-se sempre de que Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. Ele está forjando em você algo eterno, algo que o dinheiro não pode comprar e que a traça e a ferrugem não podem destruir. Você sairá deste processo mais parecido com Jesus, e essa é a maior de todas as vitórias. A sua alma está sendo enriquecida com os tesouros do céu. Sinta-se amado, sinta-se cuidado, sinta-se vitorioso, porque é exatamente isso que você é aos olhos do Pai. Não deixe que nada nem ninguém te convença do contrário. A sua identidade está selada em Cristo, e nele você tem tudo o que precisa para viver uma vida de plenitude, de propósito e de vitória. O seu valor não é determinado pelo que está no seu bolso, mas pelo sangue que foi derramado por você. Levante-se deste lugar de oração como uma nova pessoa, com uma nova mentalidade, uma nova força e uma nova direção. Caminhe pela sua casa declarando a bênção. Olhe para as suas contas e declare que elas estão pagas pela provisão de Deus. Olhe para os seus filhos e declare que eles verão a bondade do Senhor na terra dos viventes. Mude a atmosfera do seu ambiente com a sua fé e com a sua confissão. A oração move o braço de Deus, mas a fé move o coração de Deus. Continue vivendo uma vida de fé, uma vida que agrada ao Pai, uma vida que confia nele mesmo quando não entende os seus caminhos. A sua fé é a sua maior moeda no reino de Deus, e a sua fé hoje foi fortalecida e ativada de uma maneira poderosa. Use-a, exerça-a e veja as montanhas se moverem diante de você. E por fim, lembre-se de ser grato. A gratidão abre as portas para mais bênçãos. Agradeça pelo ar que você respira, pela sua família, pela sua saúde. Agradeça pelas pequenas coisas. Um coração grato é um ímã para milagres. Mesmo em meio à luta, sempre há motivos para agradecer. E quanto mais você agradece, mais você verá a mão de Deus se movendo em todas as áreas da sua vida. A gratidão é a linguagem da fé. Ouça bem, com toda a atenção do seu espírito, a palavra que o céu libera sobre você neste momento final. O mesmo Deus que se lembrou de José na prisão e o exaltou ao trono do Egito em um único dia, está agora mesmo virando a página da sua história. O mesmo Senhor que sustentou Elias com corvos e multiplicou a farinha da viúva, está ordenando que a provisão sobrenatural te encontre onde quer que você esteja. O mesmo poder que fortaleceu Paulo em meio à fome e à nudez para que o evangelho avançasse, está te capacitando para que a sua vida seja um monumento indestrutível da glória dele. Não duvide nem por um segundo. A sua estação de escassez serviu ao seu propósito e um novo tempo está sendo inaugurado em sua vida. Agora, este processo de formação no deserto está terminando. Cada lição foi aprendida, cada teste foi superado, cada lágrima foi contada. O seu caráter foi forjado no fogo da aflição e o ouro da sua fé foi purificado de toda a escória. Você não é mais a mesma pessoa que era antes desta provação. Você está mais forte, mais resiliente, mais humilde e infinitamente mais dependente de Deus. Você está pronto para o próximo nível. Deus não te manterá na primeira série para sempre. A sua formatura chegou. O diploma da escola do deserto está sendo assinado pelo Rei dos Reis. E você está sendo comissionado para uma nova fase de honra, de restituição e de grande responsabilidade no reino. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que o tempo da vergonha ficou para trás. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte.
Deus está te restituindo em dobro por cada ano de humilhação, por cada oportunidade perdida, por cada sonho que foi adiado. Os anos que o gafanhoto consumiu serão restaurados de forma abundante e surpreendente. Prepare-se para ver a mão de Deus se movendo em seu favor de maneira tão rápida e poderosa que você mal conseguirá acompanhar. As portas que estavam trancadas se escancararão diante de você. E o favor de Deus correrá à sua frente, preparando o seu caminho. A sua vitória financeira não será apenas para o seu conforto, mas será um testemunho retumbante do poder e da fidelidade de Deus. A sua história será contada para inspirar outros que estão passando pelo mesmo deserto que você atravessou. As pessoas olharão para a sua vida e verão a prova viva de que vale a pena crer, vale a pena ser fiel, vale a pena esperar no Senhor. Você se tornará um provedor para a sua casa, uma fonte de bênçãos para os necessitados e um patrocinador da obra de Deus. A sua prosperidade terá um propósito eterno e trará glória e honra unicamente ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a partir deste momento, eu te desafio a andar de uma maneira diferente. Ande como o herdeiro que você é. Fale como o vitorioso que Deus te declarou. Ore não mais com uma mentalidade de mendigo, mas com a autoridade de um filho amado que tem livre acesso à sala do trono do Pai. Mude a sua postura física e espiritual. Levante a sua cabeça, coloque um sorriso de fé em seu rosto. Comece a fazer planos para o futuro, não com base na sua realidade atual, mas com base na promessa infalível do Deus que não pode mentir. Haja de acordo com a vitória que você recebeu pela fé. Não se esqueça jamais das lições que você aprendeu no vale. A humildade, a dependência, a compaixão pelos que sofrem. Essas são as verdadeiras riquezas que você adquiriu. Leve essas joias preciosas com você para a sua terra prometida. Não permita que a bênção futura te afaste do abençoador. Pelo contrário, que cada nova conquista seja um motivo para se aproximar ainda mais dele, com um coração transbordante de gratidão e de adoração. O seu maior tesouro não será o que Deus vai colocar em suas mãos, mas o que ele forjou em seu coração durante o processo. A presença de Deus, que foi o seu sustento no deserto, será a sua bússola no palácio. Ele não te abandonará. Ele estará com você em cada novo desafio, em cada nova decisão, em cada novo nível de influência. Ele será a sua sabedoria, a sua força e a sua proteção. Apegue-se a ele mais do que a qualquer bênção material. Busque a face dele mais do que as suas mãos, pois na sua presença há plenitude de alegria. E é essa alegria que será a sua verdadeira e inabalável força para os dias que virão. Eu libero sobre você a paz que excede todo o entendimento, a paz de saber que o seu futuro está seguro nas mãos do Deus soberano. Descanse o seu coração. Durma tranquilamente esta noite, sabendo que anjos estão acampados ao seu redor e que o seu Pai Celestial está trabalhando em seu favor mesmo enquanto você dorme. A guerra acabou. A ansiedade não tem mais poder sobre você. Receba o descanso do Senhor, o refrigério para a sua alma cansada de lutar. Entregue, confie e descanse. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que esta bênção sacerdotal te cubra da cabeça aos pés. Que ela alcance a sua casa, o seu cônjuge, os seus filhos e todas as gerações futuras. Que você seja um portador da bênção de Abraão, abençoado para abençoar todas as famílias da terra. Lembre-se sempre, você não foi chamado para sobreviver, mas para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Você é a cabeça e não a cauda. Você está por cima e não por baixo. Você é um embaixador do reino dos céus. E o seu Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Essa é a sua verdadeira identidade. Viva a partir dela, e você verá o mundo ao seu redor
se transformar pela manifestação do poder de Deus que habita em você. Saia deste momento de oração e vá viver a sua vitória. Não espere que as circunstâncias mudem para começar a celebrar. Comece a celebrar agora, pela fé. Agradeça a Deus pelo milagre. Cante um cântico de vitória. A sua atitude de fé é o que move os céus e acelera a manifestação da sua bênção na terra. A alegria do Senhor é a sua força. Então encha-se dela e avance para o futuro glorioso que Deus preparou para você. Que a sua mente seja guardada na verdade da palavra. Que o seu coração seja blindado pela fé e que os seus pés sejam firmados na rocha que é Cristo Jesus. Nenhuma tempestade poderá te abalar, pois você está construído sobre o alicerce mais seguro que existe. Avance sem medo, avance com coragem, avance com a certeza absoluta de que o Deus Todo-Poderoso é por você. E se Ele é por você, ninguém, absolutamente ninguém, pode ser contra você. Agora, tome posse final da sua vitória. Respire fundo e declare em voz alta, onde quer que você esteja, com toda a convicção do seu ser: a minha vitória financeira será um testemunho do poder de Deus. Declare isso mais uma vez. A minha vitória financeira será um testemunho do poder de Deus. Sinta o poder nesta confissão, creia nela e viva a partir dela. A sua nova história começa agora. Vá em paz. Vá na força do Senhor e prepare-se para viver os melhores dias da sua vida, para a glória de Deus Pai. Que a unção, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e para todo o sempre. Amém e amém. Você é amado, você é vitorioso e o seu futuro é brilhante. Creia e receba. Não saia deste vídeo ainda. Fique comigo até o último segundo, pois há um motivo espiritual muito importante para isso. A oração poderosa que fizemos abriu as comportas dos céus sobre a sua vida, mas o inimigo da sua alma, o ladrão de bênçãos, está sempre à espreita, esperando o momento em que você se desconecta para tentar semear a dúvida e roubar a semente da palavra que foi plantada em seu coração. Por isso, Deus reservou uma palavra final, uma declaração de vitória apostólica, que funcionará como um selo do Espírito Santo sobre tudo o que você recebeu hoje. Esta palavra final é a chave de ouro que trancará a sua bênção por dentro e deixará o inimigo do lado de fora, sem poder para tocar naquilo que Deus te entregou. Eu insisto que você permaneça, pois este ato de perseverar até o fim é, em si mesmo, um ato de fé profético. Demonstra a Deus a intensidade da sua fome e da sua sede pela presença e pelo poder dele. Mostra que você não está em busca de um alívio momentâneo, mas de uma transformação completa e duradoura. Para aqueles que honram a Deus com sua perseverança, Ele reserva uma porção especial, uma revelação mais profunda. Há um tesouro escondido nos últimos momentos deste nosso encontro, uma pérola de grande valor destinada apenas àqueles que decidem ir até o fim na sua jornada de fé. Não aborte o seu processo a poucos segundos de receber a plenitude da sua vitória. A palavra que está reservada para o final não é uma mera repetição. É uma impartição de autoridade. É um decreto de estabelecimento. É como a assinatura de Deus no documento da sua vitória, tornando-a legal e irrevogável no mundo espiritual. É a palavra que vai ecoar em seu espírito durante toda esta semana, te fortalecendo nos momentos de fraqueza e te lembrando de quem você é em Cristo. Muitos recebem a oração, mas poucos permanecem para receber o selo da confirmação. Escolha ser um desses poucos. Escolha receber a porção completa que o Pai preparou carinhosamente e especificamente para a sua vida, para a sua causa. Pense neste momento como a última volta na corrida da fé deste dia. Você já correu bravamente, superou os obstáculos da dor e da incredulidade, e agora a linha de chegada está logo ali, com a sua coroa de vitória te esperando. Não desista agora. Respire fundo.
Renove as suas forças no Senhor e cruze essa linha de chegada comigo. Eu sinto uma urgência no meu espírito para te dizer que o que Deus fará nos últimos segundos deste vídeo será o ponto de ignição para os milagres mais rápidos e surpreendentes que você experimentará. A sua obediência em ficar será a chave que destravará esta nova dimensão de velocidade e de favor divino. Muitas vezes, a maior batalha não é durante a oração, mas nos minutos seguintes a ela. É no silêncio que a voz da dúvida tenta gritar mais alto. Por isso, esta declaração final de quebra de correntes foi divinamente posicionada aqui, como uma arma poderosa que você levará consigo para o seu campo de batalha diário. Será a sua resposta imediata a cada mentira do inimigo, a cada circunstância contrária que tentar se levantar. Você sairá daqui não apenas abençoado, mas também plenamente armado e equipado para guardar e defender o território da sua vitória. Permaneça e receba esta armadura espiritual. Eu sinto a presença de Deus se intensificando nestes momentos finais. Ele está satisfeito com a sua perseverança. Ele vê o seu coração faminto e está pronto para derramar sobre você um vinho novo, uma unção fresca que te capacitará para o novo tempo que Ele inaugurou em sua vida. O melhor de Deus, muitas vezes, é guardado para o final da festa, para honrar aqueles que permaneceram. Você é um desses convidados de honra, e o noivo está prestes a te servir o melhor vinho, a melhor porção da sua graça e do seu poder. Aproxime-se, pois o seu cálice está prestes a transbordar. Prepare o seu coração, acalme o seu espírito. A palavra que selará a sua bênção, que quebrará definitivamente as correntes da miséria na sua vida e que te impulsionará para o seu destino profético, está a poucos instantes de ser liberada. Esta é a sua recompensa por ter perseverado. É o presente de Deus para a sua fé. Receba-a não apenas com os seus ouvidos, mas com cada fibra do seu ser. Deixe que ela penetre até a divisão da sua alma e do seu espírito, das suas juntas e medulas. Está pronto? Ouça com toda a sua fé a declaração final que mudará tudo.